Número 67. O povo de Israel dava o dízimo a Deus porque recebeu a terra de Deus e aceitou a velha aliança com Moisés. Mas a igreja atual que se diz de Cristo dá dízimo aos pastores porque é enganada por estelionatários. A aliança com Cristo é somente anunciar o evangelho corretamente em troca da vida eterna depois da morte. Usam o versículo que diz para não deixar a congregação eterna como pretexto para fazer arrecadações em nome de Deus, como se congregar fosse sinônimo de arrecadar. Congregar é ouvir, ter a prova e anunciar, é algo que vem de cima e não da terra. Baseiam o seu destino eterno num versículo isolado que não entendem, pois está selado, não está claro para leigos. Para agradar a Deus tem que ser espiritual e verdadeiro, que é somente a palavra correta, a maneira moderna de dizer adorar a Deus em espírito e em verdade. A igreja é onde tem alguém inspirado dando este alerta em público. Aprenda primeiro o que significa não servir dinheiro. Todas as figuras bíblicas ensinam esse ponto crucial. O inferno eterno é para os que querem ser pastores terem medo de pegar dinheiro em nome de Deus, mas é justamente o inferno eterno que eles usam para pegar dinheiro das pessoas por meio do terror. O mesmo dinheiro que financia as guerras não pode de maneira nenhuma financiar a obra de Deus, a qual é sustentada somente pela palavra viva, que não é a Bíblia, pois a Bíblia é algo morto. Como a matéria representa o espírito, então todo versículo da Bíblia está fora do contexto, pois o contexto é o Espírito Santo que ensina cada versículo. Por exemplo, aquele versículo que diz para não deixarmos a congregação, na verdade, é para não deixarmos o Espírito Santo, que é a ousadia de falar esta verdade aos gritos pelas ruas. Aquele versículo que diz para trazermos os dízimos à casa do tesouro, na verdade, é para trazermos o Espírito Santo às mentes cativas. E assim vai, andando e chorando semeando as sementes. O sinal de que alguém tem o Espírito Santo é que ele entende as figuras das Escrituras e discerne os espíritos mortos que incorporam nas religiões e adivinhações. Por isso sai anunciando Jesus Cristo de graça pelas ruas, caso contrário essa pessoa não tem o Espírito de Deus, principalmente se sustenta uma religião com dinheiro. O hebraico, aramaico e grego podem até ajudar a entender corretamente a Bíblia, mas não dão a prova da vida eterna pela interpretação correta das figuras inspiradas do céu, como sonhos ou visões. Por isso a interpretação correta das figuras das Escrituras sagradas é infinitamente mais importante do que conhecer as línguas humanas que não passam de conhecimento e história humana. O que vale é o conhecimento da pessoa de Jesus Cristo e a história revelada do céu. Quem dá dinheiro do dízimo hoje em dia está pagando a sua cova, a sua própria morte eterna. Esse dinheiro financia as guerras e o tráfico, e ainda pior, ajuda a esconder a porta de saída da morte eterna, que é esta verdade que você ouve aqui. No evangelismo de rua alguém disse para eu aceitar a Jesus, mas isso acontece porque os enganados que pagam para os demônios os arrastarem para o lago de fogo foram ensinados pelos falsos profetas que aceitar a Jesus é frequentar templos e dar dinheiro aos pastores. Mas guarda bem o que é aceitar Jesus. É buscar entender os sonhos para ter a prova do pós-morte e anunciar o lago de fogo iminente. E isso tem que ser gratuitamente pelas ruas, o lugar escolhido de Deus. Dá uma pesquisadinha na palavra rua em toda a Bíblia que você vai ver que os anjos de Deus estão nas ruas anunciando o Evangelho. E anjo não precisa de salário em dinheiro para se sustentar, porque o mesmo que sustenta os tráficos não pode sustentar o mensageiro enviado de Deus. Estão confundindo aceitar Jesus com participar de um clube de facção da terra. Essa pessoa nunca aceitou Jesus, mas a vontade materialista dos homens. A prova é que ela dá dinheiro ao pastor alemão e discute ferozmente contra o evangelista de rua que denuncia as falsas religiões. Na verdade, à luz da palavra, essa pessoa aceitou o anticristo e o falso profeta, destruídos pelo sopro de Deus, que são esses escritos. O que os cegos materialistas dizem ser igreja e congregação do Senhor, biblicamente é a prostituta sobre a besta, o bezerro de ouro, a Babilônia religiosa, covil de salteadores, a torre de Babel, Sodoma e Gomorra, a cobra Jezabel e toda a maldição bíblica. A igreja do Senhor não se vê como parte política desse mundo, mas é alguém gritando essas verdades pelos lugares mais improváveis da terra.
Qual a finalidade da existência? É acabar com a rebelião por meio do holocausto dos mortos no lago de fogo da segunda morte. Só assim ninguém mais ousará se rebelar contra Deus, porque terá consciência de que a dor do castigo é insuportável por ser eterna. Esse mundo falido nunca mais voltará a existir e ninguém mais será escravo de uma criatura. Nunca mais haverá medo de sequestro ou roubo, nem inveja aos idolatrados como se fossem Deus. Ninguém mais vai oprimir o pobre nem se passar por Deus para o ajudar e o livrar. Os animais selvagens e os perigosos serão extintos na presença de Deus. Os anjos rebeldes, por serem espíritos e terem livre acesso à mente humana, influenciam a humanidade contra Deus. Não haverá mais disputas pelo poder nem toda a falsidade que fundamenta o domínio do homem. As trevas nunca mais vão prevalecer para gerar dúvidas e incertezas. Os que amam e buscam a incerteza, amando para construir o seu próprio reino, serão para sempre rejeitados. Um simples motor deixará de funcionar se até mesmo um parafuso se soltar. Assim é o reino eterno. Quem não obedece o compromete. Obedecer é pregar de graça nas ruas, denunciando os falsos profetas, os quais são os que pegam dinheiro no evangelho, fazendo de empresa o trabalho dos filhos dos homens. Proibido pela lei de não trabalhar no sábado ou comer sangue nos rituais de Moisés, e, principalmente, proibido por Cristo quando ele diz que o pastor assalariado é falso porque serve o dinheiro. Começa aqui documento aleatórios 8. No ano de 6.000 no calendário judaico estaremos em 2240. Faltam 215 anos. O tesoureiro foi permitido porque o ministério de Cristo era uma alegoria e precisava cumprir as profecias. Por isso Cristo escolheu 12 apóstolos para representar as 12 tribos de Israel e 12 domínios mundiais. Isso significa que a igreja que tem tesoureiro e bolsa, no sentido material, é o tesoureiro que traz Jesus com um beijo, ou seja, adora Jesus nos palcos, mas o coração está no dinheiro, ou seja, no poder e fama desse mundo. Então, esses cantores e pregadores cristãos não estão adorando em espírito e em verdade, mas procurando ser adorados em matéria e engano. Se tivessem adorando em espírito e em verdade, estavam nas ruas pregando essas verdades fora do sistema religioso, político e econômico, ou seja, estavam ensinando isso sozinho de forma gratuita. Jesus disse que faria os teólogos tropeçarem na palavra. Isso significa que não é simplesmente copiar muito mal o ministério de Cristo. Isso foi uma brecha permitida por Deus para os oportunistas e gananciosos se condenarem no juízo final. Quem não se sujeita a alertar o mundo do castigo eterno da segunda morte e na separação de Deus, sozinho e gratuitamente pelas ruas, essa pessoa não é famosa para Deus, porque não conhece e pratica a sua ordem. Por isso ele vai ordenar que se aparte dele para sempre, porque praticou a iniquidade, que é comércio em nome de Deus. Se a pessoa se dedicar a obedecer à ordem de Deus, pregando essas verdades todas as vezes que sair para as ruas, ela se tornará mais famosa, no final das contas, do que qualquer canal que bate recorde de inscritos, pois essa pessoa vai ficar para sempre na memória de quem ela abordou para falar essas verdades. Porque o juízo final e eterno só conta com essa prática de anunciar a Cristo de graça pelas ruas. Essa prática de anunciar isso de graça pelas ruas não depende de nada material, nem muito menos de plataformas de internet, apenas da graça que basta. A internet é mundo, por isso ela não vai anunciar algo que não dá lucro material. Por isso essa verdade só é anunciada nas ruas, gratuitamente, por quem seja digno da vida eterna, que já é esta consciência. Quem não pratica isso está trocando a vida eterna por esse mundo corruptível, trocando o reino de Deus pelo seu próprio reino familiar. Deixar tudo para seguir a Cristo na atualidade é praticar essa verdade. Essa é a verdade que eles escondem de você, porque você vai odiar essa verdade. Portanto, eles não vão ter lucros e fama pregando o que Cristo mandou aos que entendem o símbolo dos sonhos. Quem entende sabe que, espiritualmente, se tornará mais rico e famoso do que qualquer astro mundial. O Velho Testamento foi uma aliança com escravos materiais e não com livres espirituais. Por isso, quando diz que os justos herdarão a terra, não está falando de Israel ou de muitos anos no mundo físico, mas do céu eterno depois da morte. A teologia,
Curso pago para aprender sobre Deus atrofia o cérebro do indivíduo para não entender as figuras das Escrituras que provam a vida eterna. Isso acontece porque o indivíduo só conhece o mal, o lado material, e não conhece o bem, o lado eterno. Pagar teologia para ter um emprego fácil é um pecado muito grave para quem disse que o bom negócio é receber de graça para dar de graça. Querer entender a Bíblia ao pé da letra como se fosse um manual, só pela sabedoria da língua original e desprezo das figuras proféticas, é um abismo para se alcançar a prova do outro lado do pós-morte. Por isso a pessoa nunca terá a prova da vida eterna, mas provará riqueza e fama em nome de Deus aqui na terra, o que é trocar a vida eterna por esta vida, a eternidade por este mundo finito. Eles perguntam que base nós temos para afirmar tal coisa, mas a própria linguagem dos sonhos de Deus é base firme. Mas tem que ter o Espírito de Deus, o cérebro de Cristo pelo batismo no Espírito Santo. Por exemplo, se na linguagem de Deus cão é falso pastor, por que vamos dizer que não é, que isso não é base, só se for por fome de dinheiro nesse mundo? A base então que temos para afirmar tal coisa é o entendimento da linguagem de Deus, e não o entendimento de teologia e línguas humanas, que não prova nada, como histórias humanas, mas apenas confunde o entendimento da prova da vida eterna. Por isso a teologia é um veneno para quem disse que confundiria os teólogos, e a árvore da ciência do bem e do mal, que abre os olhos somente para o pecado, e não para a justificação e vida eterna. Pregar esta verdade para um pastor teólogo é como dar um litro de vinho para alguém beber até ficar tonto. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. Quando a vi, maravilhei-me com grande admiração. Apocalipse 17:6. Então, a base que nós temos para afirmar com toda certeza tal coisa é o Espírito Santo da linguagem dos sonhos, e não a Bíblia, que está adulterada pelas traduções e vantagens dos homens. Isso pode parecer nada para os mortos, mas lembra que a terra paira no vazio. A Bíblia se torna a palavra de Deus somente para quem tem o Espírito Santo. Quem vendeu tudo para comprar o conhecimento nunca o venderá ou cobrará. A congregação de corpos pelo sexo gera morte, mas a congregação dos espíritos pelo entendimento que a igreja é só uma gera vida eterna. Os pecados sexuais eram odiados porque representavam o poder político da igreja física de Cristo. A prostituta montada numa besta retrata bem esse poder político. A ideia de que a igreja não existe se não tiver uma instituição governamental é a mesma que Deus não existe se não tiver uma estátua, ou ele não aparecer fisicamente. Os desejos dos corpos físicos adoram ajuntamentos e congregações, não é à toa que bares e igrejas se multiplicam exponencialmente. A igreja sair sozinho gritando essas verdades pelas ruas, ceando com os filhos de Deus às bodas do Cordeiro, os convidando para convidar, como na parábola dos servos do dono que quis dar uma festa. Quem arruma desculpas para não ir na festa é aquele que não aceita o evangelho sem dinheiro. As desculpas são a própria religião que eles inventaram com a palavra de Cristo. Quando se fala reino de Deus já se diz tudo, que esse reino não é sustentado por dinheiro, mas pelo próprio Deus que é a palavra correta. Esse mundo corruptível não é nada diante desse conhecimento, e ainda muitos desprezam. Mas se você ouviu e gostou, você foi escolhido. Vamos cear para sempre essa ceia. Até lá, até mais.